Vamos plantar dálias? Vem plantar dálias comigo e descobre tudo sobre estas flores maravilhosas, lindas de morrer e que mesmo que não tenhas jardim vais poder plantá-las em vaso. Eu vou-te dar aqui alguns truques para tu mantê-las e te apaixonares, porque eu já me apaixonei por estas maravilhosas. Não, elas não têm cheiro, mas em compensação têm esta beleza lindíssima. E não só porque, enfim, é cor-de-rosa, uma das cores que eu também gosto muito nas flores, mas há muitas cores nestas dálias e há muitas variedades, há muitos formatos. E o mais engraçado é que podemos cultivar dálias em qualquer local, porque podemos ter dálias que crescem até uns 40 centímetros de altura, ou seja, pouco mais que isto, e podemos ter dálias que crescem até 2 metros de altura. Portanto, já estou a dizer aqui que realmente há muitas variedades. São originárias do México e, portanto, só isso nos vai dizer alguma coisa. O quê? Que elas vão gostar realmente de tempo bem quentinho. Portanto, até as nossas geadas, até a altura de que as manhãs ainda sejam frias, não é uma boa altura para termos as dálias cá fora plantadas, porque elas são realmente originárias de zonas bem quentes, apesar de se adaptarem muito bem aos climas temperados da Europa e, claro, dependendo depois também das zonas do país. O que é que eu posso fazer para poder propagá-las e para podê-las ter mais cedo, porque eu já tenho algumas que vos vou mostrar a seguir, plantadas e bem desenvolvidas? O que é que nós podemos fazer? Podemos fazer isto, que é tentarmos germinar o nosso tubérculo, já vos vou mostrar agora como plantarmos aqui estes tubérculos, em vasos e deixar estes vasos em local protegido, tipo numa estufa ou até numa varanda bem quentinha, bem protegida. Portanto, e a partir do momento que elas começam realmente, neste caso, a brotar, porque elas vão brotar e vão crescer, desenvolver-se para depois darem as flores, então nessa altura é uma boa altura para as plantarmos de forma definitiva no nosso jardim ou até em vasos maiores, porque este vaso não vai ser o vaso definitivo. Agora, vem então aqui um truque de alguns cuidados importantes, neste caso, algumas necessidades e gostos que elas em particular têm. As dálias, como já vos disse, eu vou abrir aqui este saquinho, comprei estas batatinhas de dálias. Nós podemos plantá-las desde a primavera, desde que não haja geadas, como já vos disse, até o início do verão, portanto estamos ainda numa boa altura que podemos plantar dálias. E reparem que estas batatas, neste caso, já estão aqui a pedir mesmo para irem para a terra e, portanto, já estão aqui, reparem, aqui a brotar. Óbvio que sugiro que possam fazer para cada espaço, neste caso, para cada tipo de dália, para vocês poderem marcar as variedades. As variedades normalmente vêm indicadas. Temos o cãozinho da minha vizinha a ladrar. Só para vos dizer que, se quiserem depois saber quais são as variedades, devem sempre marcar com uma plaquinha, como eu fiz aqui. Marquei com uma plaquinha, só que entretanto marquei com giz e ela apagou. Ou seja, eu agora vou ter que esperar que dê flor para saber exatamente qual é que é a variedade desta flor. Mas eu neste momento o que vou fazer é exatamente isto, vou misturar estas dálias, esta aqui, vou botar aqui estas duas, reparem, parecem uns pompons, não é? Esta aqui parece uma estrela e é uma estrela assim mais escurinha, um vermelho bem mais escurinho, portanto eu esta aqui vou guardá-la, vou esperar, vou guardar, vou plantar noutro sítio. Vou fazer esta mistura destas duas, nestes tons assim um bocadinho mais violeta e um bocadinho aqui este rosa mestiço com um bocadinho de branco e vou plantá-las aqui e vou-vos mostrar os cuidados para plantar. São muito fáceis, como já vos digo, de plantar. Então, cada saquinho destes tem duas batatinhas e qual é que é a forma de plantar? É óbvio que nós já percebemos que ela já está aqui a brotar e, portanto, sabemos que esta parte tem que ficar para cima, mas normalmente há um centro, que há aqui, no fundo é a base da minha dália, seja da planta, neste caso do ano anterior, e será este centro que tem que ficar para cima. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu vou plantar as minhas dálias, neste caso vamos fazer um buraquinho e vamos plantar até 10 centímetros. Atenção, reparem que este broto, porque vinha aqui no saco, está a virar para baixo, ok? Nós vamos ter que segurar e virar para cima. Olha, esta parte é para cortar. Então, temos aqui estas duas variedades de dálias, ok? Eu vou fazer aqui esta mistura destas duas variedades de dálias, vão ser dálias de duas cores, mas como é um base aqui bem grande, eu vou fazer esta mistura e colocar. E qual é que vai ser a posição que eu vou colocar a minha batata? Será assim? Será assim? Nós vamos perceber que há sempre aqui um caule principal que foi da planta anterior e normalmente esta parte obviamente tem que estar para cima. Significa que todas as batatas, todos os tubérculos que se vão desenvolver deste caule principal, por norma eles vão, entre aspas, ter aqui um olho exatamente nesta zona central deste caule. E portanto é relativamente fácil. Profundidade de colocação das dálias.
cerca de uns 10 cm, entre 5 a 10 cm de profundidade, ou seja, para elas ficarem bem enraizadas. Agora há aqui um pormenor muito importante que é as dálias, como é óbvio, plantas de flor precisam de quê? Não pode nunca faltar água, certo? Não podem ter falta de água, porque senão não vamos manter as nossas flores bonitas, não é? Portanto, elas vão sentir, porque elas têm uma folha bastante grande, se repararmos, que tem muita tendência, muita facilidade, no fundo, de sofrer um pouco a evapotranspiração. Por isso é importante nós mantermos sempre o solo úmido, mas nunca encharcado. Isto é regra também para todas, porquê? Porque se nós tivermos aqui um solo encharcado, um substrato encharcado, vamos ter tendência a que se propaguem alguns fungos que são bastante suscetíveis nas dálias, que é o ídio, e por isso não é nada interessante que assim seja. Portanto, temos de ter aqui cuidado com as regas, mas é importante para fazermos exatamente esta regulação, no fundo, desta umidade. Eu vou-vos deixar aqui um truque, esse aqui vou deixar outro truque para terem mais flores, portanto estejam atentos, porque neste vídeo eu vou deixar 2 truques fundamentais. Um é exatamente este que vos vou mostrar agora, que é o que é que nós devemos misturar então no nosso substrato, que pode ser um substrato universal ou um substrato para plantas em flor, que me vai facilitar exatamente isto, uma retenção da umidade, mas sem deixar o solo encharcado. Então, alguma matéria orgânica, sim, é fundamental que a gente adicione, mas também é importante adicionarmos este produto que eu utilizo, que é utilizado muito por alguns profissionais da área da floricultura, que é uma argila expandida, mas não é uma argila expandida, neste caso qualquer. Esta argila expandida, que é por isso mesmo tem ali a designação, uma argila expandida especial, que é partida, e tem exatamente aqui duas funções. Primeira função, ajudar a reter exatamente alguma umidade que vai ficando no solo e, portanto, não vai encharcar, certo? Vamos fazer aqui uma mistura de cerca de 5%, dependendo do volume do nosso saco. Portanto, eu vou deitar aqui um bocadinho mais. Como nós temos aqui bastante quantidade de substrato, eu vou fazer aqui uma boa mistura. E o que é que me vai permitir isto? Vai-me permitir exatamente isso. Portanto, no fundo, vai ajudar a reter um pouco a umidade e que depois vai sendo libertada lentamente por osmose para as raízes da minha planta e, ao mesmo tempo, permite um certo arejamento. Portanto, no fundo, acaba por substituir aqui até a necessidade de adicionarmos a perlite, que é também um material muitas vezes utilizado para trazer exatamente esse efeito de arejamento, mas que tem, no fundo, o duplo efeito, porque me vai reter alguma umidade que eu consigo e que deveria, aliás, ter o cuidado de garantir então aqui aos meus tubérculos. Portanto, vou agora fazer aqui uma mistura, está bem? Desta leca hidro, aqui no meu substrato, que é um substrato que eu já utilizo mais até para plantas de flor. E agora a parte gira, como já vos disse, vamos colocar as batatinhas a cerca de 5, 10 cm, mas há aqui uma coisa que eu quero vos dizer, que eu falei na abundância, elas são abundantes porque nós pomos uma batatinha destas na terra, no substrato, e no final da época, no ano seguinte, eu tenho o dobro destas batatas, ou seja, eu vou ter uma multiplicação, muitas vezes quase 3 vezes mais. E já vos digo depois como é que nós podemos fazer então para fazer exatamente essa divisão e também como é que nós podemos guardar para multiplicar. Então, não é difícil, como digo. Vou agora plantar as minhas dálias aqui. Poderia plantar esta, que já está aqui, mas esta vou colocar ali num canteiro onde eu já tenho dálias a seguir. Vou plantar ali num canteirinho e vou-vos mostrar, tenho ali algumas já bem desenvolvidas, uma técnica de manutenção que ninguém vos contou ainda e que é fundamental. A segunda dica, como eu já vos disse, são 2 dicas muito úteis para vocês terem mais floração. Aqui e aqui. E agora vamos adicionar mais substrato, neste caso para tapar um bocadinho. Podemos juntar mais um bocadinho desta leca hidro, que eu vou misturar aqui. Podia ter misturado tudo e colocar depois, mas não faz mal. Aqui tentarmos ter cuidado, porque elas, como já estão aqui a brotar, para não partir aqui o broto, há aqui uma é que não está. Só esta aqui está a começar só. Tá bom? Pronto. Agora, para uma questão de... Portanto, esta leca hidro ajuda a reter, como já vos disse, dá esse arejamento. E agora ainda posso tapar
para não deixar aqui o substrato, como já sabemos, toda a gente já sabe que eu sou adepta do mulching, da cobertura de substrato. Então o que é que eu vou colocar aqui? E agora vou colocar aqui um bocadinho desta outra argila diferente da Hidro. Portanto, a Hidro, como disse, é partida e ajuda exatamente ainda mais nesse processo de retenção. E agora vou tapar, porque tudo que é vasos com plantas de flor eu gosto imenso de utilizar esta cobertura, tal como está aqui nesta aqui atrás. Olha esta linda, foi atrás. Lembram-se daquele vaso que eu transplantei? Da Dipladémia, está mesmo aqui atrás de mim, que estava super feio e que está lindo de morrer. Olha só, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz o milagre, não. Foi os cuidados que lhe dei, ok? Já ensinei a plantar as dálias, ok? Já ensinei a ter os cuidados na plantação. Agora, depois delas germinarem, há aqui o segundo truque que eu disse que ia contar para elas serem mais produtivas e terem mais flor. Então, depois delas brotarem, nós vamos ter que podar os primeiros rebrotos quando eles estiverem num determinado ponto, e é isso que eu te vou mostrar, porque tenho ali vasos já mais desenvolvidos e vou-te mostrar como é que nós podamos, sim, podamos as dálias para elas produzirem mais. E é relativamente simples, no fundo é uma técnica que se deve aplicar a todo tipo de plantas e de flores que acabam por ser herbáceas, que é quando eles crescem ou brotam, no fundo, aqui com um tipo de crescimento aprumado, eles vão normalmente ter aqui vários pontos onde vão rebrotar, e se nós cortarmos acima de um determinado sítio, neste caso acima das folhas, estão a ver aqui o que está a acontecer. Esta já foi podada e já está aqui a rebrotar. É claro que aqui é mais difícil ver porque é uma plantinha mais pequenina, mais novinha, mas nós vamos ver já aqui num canteiro, onde vos vou mostrar como fazemos a poda. Vamos lá, embora! Então, quando nós cortamos aqui este calo principal, nós acima de duas folhas, e normalmente se estamos a ter aqui um vaso novo, temos de deixar sempre 2 pares de folhas de baixo para cima. Ao cortar em cima de um par de folhas, estes novos gomos vão acabar por ramificar e, portanto, vamos ter mais pontas das nossas dálias, vamos ter mais flores. É exatamente nestas pontas dos ramos que elas vão dar flores e por isso nós vamos garantir maior floração da nossa planta. Aqui nota-se mesmo bem, não é? Olha, já está aqui o rebroto. Só que já cortei há mais tempo. Isto no espaço de uma semana nota-se logo bastante bem. E agora que já vos mostrei como podar as vossas dálias para que elas façam, no fundo, tenham mais aqui ramificações e produzam mais flores, vou-vos contar ainda outra coisa. Podemos aproveitar estes raminhos, exatamente estas pontas, e fazer novas mudas, novas estacas de dálias, de plantas. É claro que para fazer exatamente esta propagação, que também é possível, como disse, não só por tubérculos, mas nós podemos propagar também por estacas ou até mesmo por sementes, que é uma técnica menos utilizada e menos conhecida. O que é que eu deveria fazer? Colocar em hormonas de enraizamento para me facilitar e basicamente colocar sim nos vasinhos, exatamente no substrato, para ela ir ganhando raiz e ramificar. É possível, para isso vocês têm que ter aqui uns cuidados, em particular, não vos vou mostrar agora como fazer, porque temos de tirar algumas folhas e, como já disse, favorece o tal enraizamento se utilizarmos algumas hormonas de enraizamento. De qualquer das maneiras, a ideia era vos mostrar que é uma técnica que pode doer um bocadinho, que é cortar as nossas plantas, mas que compensa depois na floração. Então eu espero que tenhas gostado desta sugestão que eu hoje trouxe de plantarmos dálias, mesmo que não tenhas um jardim grande, mesmo que não tenhas muito espaço. Garanto que elas compensam pela sua beleza e depois também pela sua abundância, porque elas vão, no fundo, multiplicar com muita facilidade e quem sabe até não pode ser um presente que tu podes dar depois no final do verão. Por que não? Sim, porque muita gente tem essa dúvida, como é que eu faço para multiplicar as batatas? É simples, no final da época de floração arrancamos as batatas, limpamos as batatas, deixamos secar as batatas e podemos exatamente dividi-las e até porque não oferecer a alguém que nós queiramos presentear. Um beijinho, as minhas videógrafas já me estão a dar ali um sinal de que elas estão dispostas a receber essas batatas que eu queira multiplicar e, portanto, já se prontificaram aqui a receber as batatas. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo. Vou deixar aqui no link, aqui embaixo da descrição do vídeo, outros vídeos sobre flores, porque as flores são sempre interessantes, nós trazemos para o nosso ambiente pela sua beleza e também porque nos ajudam a atrair os nossos insetos auxiliares. Pronto, tchau, beijinho. O cão da vizinha não se cala. Eu já estou a ficar irritada.
Oh, Tuxa! Tuxa Maria! E é isto. Tchau, até o próximo vídeo.